Vamos lá então, gente. Bom dia, primeiramente. Para quem eu não desejei um feliz Dia da Mulher, que foi ontem, um feliz Dia da Mulher hoje, que é todos os dias. Então, esse aulão foi pensado em trazer questões relacionadas ao feminino, porque como mulheres, né, nós temos um ciclo um pouco diferenciado que os homens. Então, esse é o objetivo da gente conseguir se conhecer um pouquinho mais, conseguir olhar para o feminino de uma forma mais amorosa e não da forma que normalmente a gente é ensinada, né? Olhar com nojo, olhar com raiva, com tristeza. Então, esse aulão foi pensado dessa forma, em trazer esse olhar mais amoroso, tá? Primeiramente, vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Priscila Possebon, sou fundadora do Caminho Lunar, que é uma empresa de terapia, né? Hoje eu trabalho com terapia exclusivamente. Então, esse movimento, né, de se conectar com a terapia surgiu lá em 2017, mais fortemente. Eu venho da área contábil e era um movimento onde eu não conseguia estar 100% inteira na área contábil, né? Eu vivia doente porque eu me cobrava demais. Inclusive, essa questão de ciclo menstrual, né? Quando a gente fala de ciclo, mais pra frente eu vou falar sobre isso, a gente acaba se cobrando de estar sempre naquele ritmo de que eu tenho que cumprir regras, eu tenho que cumprir metas, né? E a mulher, ela não consegue ter essa constância, diferente do homem, que ele tem essa constância de relacionada a questões hormonais, né? E a mulher, ela oscila bastante durante o mês. Então, ainda nesse meu processo, né, era algo que me machucava demais. Então, eu ter que estar ali disponível para fazer reuniões, para decidir coisas, né, todos os dias na área contábil, era algo que me desgastava demais. Então, na época, como válvula de escape, eu tinha muita enxaqueca. Então, a cada 15 dias era cronometrado, a cada 15 dias, que normalmente era o período do mês em que eu teria que me recolher, eu tinha uma enxaqueca que me obrigava a me recolher. Porque se não fosse a enxaqueca, eu ia trabalhar doente, eu ia trabalhar com dor. Tá dando. Tá voltando o som aqui. Então. Agora parou. Então, foi uma das questões que fez com que eu fosse buscar mais o autoconhecimento, que eu fosse entender o porquê. Por que eu tinha que estar nesse estado de dor todas as vezes, e mais de uma vez por mês, né? Então, para mim, eu não aceitava isso como uma realidade e não aceito hoje qualquer dor que eu tenha, qualquer desconforto que eu tenha, eu vou buscar uma forma de amenizar esse desconforto, pelo menos. Então, nesse movimento ali, eu saí da área contábil e comecei a fazer alguns cursos que me conectassem, que eu me descobrisse, né? Então, comecei a fazer curso de Reiki, de Konindu, sagrado feminino, fui trabalhando questões de útero. Então, foi toda uma caminhada, né? Me reconectei com astrologia. E assim foi indo, a gente vai se conhecendo e nessa caminhada a gente vai se descobrindo também, né? Então, nesse movimento, acabei descobrindo que eu amava trabalhar com pessoas, que essa relação de ficar só eu e o computador era algo que também me desgastava demais. Então, com o tempo, fui me tornando, assumindo o lugar de terapeuta, para também ser uma pessoa que facilita a vida dos outros, né? Porque quando a gente começa a ter uma certa expertise ali, um autoconhecimento em relação a qualquer área da vida que a gente estuda muito, a gente consegue encurtar o caminho para o outro. Então, é esse o meu objetivo desde 2017, é de trazer esse encurtamento de caminho para outras pessoas, para que elas não precisem sofrer tanto, tanto na questão de transição de carreira, quanto nesse olhar para si mesma, né? Então, esse foi um movimento que me trouxe até aqui hoje e que me dá essa força também para seguir em frente, porque eu percebo que tem muitas mulheres, principalmente, né? Tem homens também que têm seus problemas, não são menos por não ter oscilação hormonal, né? Mas eu percebo o quão desafiador é para as mulheres lidar com isso.
o quão desafiador já foi para mim também, e que tem como a gente sair desse estado de dor, né? Nós não precisamos sofrer para poder estar vivas, né? Então é por aí o caminho. E daí aqui eu trouxe algumas questões que eu até falei no último aulão para quem estava presente, mas são questões que são relevantes, é a base da pirâmide, digamos assim, né? É como a gente entende o processo de adoecimento. Então, eu falo um pouquinho sobre sintomas e emoções. O que são as nossas emoções, né? A gente acaba achando que emoção é um lugar separado do corpo, e não. O nosso sistema emocional, ele é responsável por conectar os nossos instintos de sobrevivência. Então, a nossa sobrevivência é estar se adaptando constantemente às mudanças. Então, vem esse boom de informação emocional e como que o nosso corpo reage a essas emoções, a essas situações externas, né? Como que o nosso emocional, na verdade, lida com isso. E, normalmente, nós temos memórias ali que foram colocadas na nossa infância. A gente é uma caixinha vazia, né? Que vem com algumas questões de memórias ali de pai e mãe, que eu já vou falar sobre isso, mas que, de acordo com as experiências que nós vamos tendo na vida, vamos armazenando mais informações ali. E é como se a gente armazenasse a sensação e a resposta. Então, por exemplo, no meu caso, de que eu tinha muita enxaqueca, né? A minha forma de descanso era ter enxaqueca. Porque em algum momento eu armazenei essa informação dentro de mim, de que se eu tivesse uma doença, né, se eu tivesse algo no meu corpo que fosse muito intenso, eu poderia ter o descanso do trabalho. Então eu acabava terceirizando isso, né? Eu só consigo descansar quando eu tenho enxaqueca. Eu só me permito descansar quando eu tenho enxaqueca. Então aquilo virou uma constância. Porém, nesse intervalo entre uma enxaqueca e outra, eu me mantinha sempre em estado de alerta. Eu não descansava nunca, estava sempre trabalhando. Quando não estava trabalhando, estava estudando. Então eu sempre estava fazendo alguma coisa, não me permitia descansar. Então, é mais ou menos esse movimento que acontece ali, tá? Armazena essa informação no nosso corpo. Ok, a Priscila tá precisando descansar. Manda informação hormonal ali, movimenta toda a questão hormonal dela para que venha a enxaqueca, para que a enxaqueca venha e ela realmente descanse. Então, era esse o movimento que acontecia e é o movimento que acontece com a gente em relação às doenças no contexto geral, tá? E aí, claro, toda vez que acontece alguma coisa que nós estamos mudando, tem o medo, né? O medo, ele acaba sempre acontecendo, porque como que eu vou mudar isso? Se eu já estou acostumada com esse padrão. Então, vamos ao exemplo da enxaqueca de novo, que eu acho que é um exemplo bem fácil de entender. Se eu estou acostumada a ter enxaqueca, eu não ter é diferente. Eu tenho medo. E isso é inconsciente, tá, gente? Não é uma coisa assim que, eu penso, eu tenho medo de. Não, é inconsciente. Eu estou tão acostumada a sofrer com aquelas situações que quando eu não sofro, eu me assusto. Ué, será que vai vir alguma coisa pior agora? Entendem? Então a gente está acostumada a ter sofrimento relacionado também ao ciclo menstrual, por exemplo. Então, se eu não sofrer, será que é normal? Então, são essas questões que eu gosto de trazer nos aulões, justamente para a gente entender que sim, que existe uma forma de tu não sofrer com as situações, ou reduzir esse sofrimento, pelo menos. E aí que a gente conecta com os sintomas físicos. Os sintomas físicos, eles vão surgindo quando a gente não consegue gerenciar essa emoção. Então, é justamente quando eu tenho esse movimento de medo, por exemplo, e esse medo me domina. Então, toda a questão hormonal ali do nosso corpo, né? Todas as reações, liberações químicas do nosso corpo, elas vão. Tá cortando lá no Insta, né? É. Eu vou ver seu carregador. Mas pode desligar, eu acho que já carregou. E daí, elas. É como se a gente tivesse um copinho, né? Vamos pegar um copo aqui. A gente tem esse copo e vai
e vai tendo cada vez mais reações, cada vez mais reações. Sempre da mesma forma. Aí o copo transborda. Então, é sobre esse movimento. Quando chega no corpo físico, é porque o emocional já está saturado, já encheu o copinho e ele transbordou para o corpo físico. Então, muitas vezes a gente sente as coisas antes, né? Eu tô sentindo algum movimento aqui que tá doendo, que tá desconfortável. Fui no médico e o médico disse que não tem nada. E aí a gente volta e tá, mas eu ainda sinto essa dor, eu ainda sinto esse desconforto. Então, está ainda no campo emocional. É algo que ainda não transbordou o copo, mas o copo está enchendo. Em algum momento ele vai transbordar. Só um pouquinho, gente. Eu acho que vamos sair do Insta e entrar de novo. E de repente o pessoal consegue visualizar melhor. Em cima. Pronto. Aí questões de genética e epigenética. E é quando a gente consegue observar aquela questão que eu falei, que a nossa caixinha está semi-vazia, digamos assim, né? Quando nós nascemos. Por quê? Porque a gente já vem com uma carga genética ali nessas nossas células, né? Então, a genética, eu acho bem importante trazer também para a gente poder observar que sim, nós temos essa base de estruturação fisiológica que é formada 50% de carga genética paterna e 50% de carga genética materna. E ali é onde nós herdamos algumas características físicas, algumas predisposições a doenças. Então, por que eu digo predisposições? Porque essas predisposições, elas só vão passar por cima, elas só vão vir à tona se a gente for ativando elas. Então, são padrões de comportamento que nossos pais, nossos avós tiveram, né? A gente consegue liberar memórias de até 4 gerações. Então, quando a gente olha para isso, né? A gente tem ali um padrãozinho desse tamanho dos nossos avós, dos nossos pais. Então, se a gente for ativando aquilo ali até como uma questão de pertencimento, de eu me sentir pertencente a essa família, por exemplo, eu preciso, entre aspas, ter essa doença. Então, eu repito comportamentos de forma inconsciente, normalmente. Alguns são conscientes, né? Mas normalmente são de padrões inconscientes que vão reafirmando essa memória. E aí, com o tempo, essa memória aflora. E isso tanto para o bem quanto para o nosso mal. Eu gosto de trazer ali, né? É o lobo bom e o lobo mau, qual que a gente alimenta. E aí, claro, que enquanto nós somos crianças, nós não temos controle sobre isso, né? Nós temos os padrões e quem vai controlar isso de alguma forma é a epigenética, é o ambiente em que nós vivemos. Então, vocês pensam assim: nós já temos ali uma predisposição para ter certas atitudes, certos comportamentos. Aí, se nós somos, vamos supor, criados apenas pela nossa mãe, a probabilidade de termos situações na nossa vida mais parecida com a nossa mãe, inclusive doenças, é muito maior. Porque, de alguma forma, nossa mãe está reativando essa parte de carga genética que é dela, né? Com os comportamentos dela, e nós vamos repetindo esses comportamentos. E aí que a gente conecta bastante com o ciclo menstrual. Normalmente é a mãe quem faz esse suporte na família. Então, se a mãe não tiver um gerenciamento das emoções dela de uma forma ok, né, de uma forma que ela entenda as emoções dela e consiga diferenciar o que é a emoção dela do que é a emoção das crianças, ela vai conseguir fazer com que ela alimente o lobo bom dessas crianças.
né? Independente se são características dela ou não, são características da criança em si. Porém, se a mulher, né, se a mãe não tem esse gerenciamento bom das informações, ela vai acabar alimentando as mesmas crenças dela, os mesmos padrões dela, e essas crianças vão só repetindo até elas olharem para isso de uma forma que elas tenham mais controle de liberar essas memórias, tá? Então, esses ambientes que a gente vive são responsáveis, sim, por ativar e desativar esses genes. Por exemplo, vamos supor aqui que tem uma criança que é uma menina e ela é super ativa. Aí ela entra num ambiente em que em que há movimentos de estagnação. E isso é um exemplo até meu, gente, de escritório, né? De estagnação, de ficar na frente do computador, de não ter contatos com pessoas, de estar sempre sentada. A gente foi feito para estar em movimento. A estagnação, ela nos adoece. Então, uma pessoa que ela sempre foi muito ativa, do nada, né? Ela começa num ambiente de trabalho em que tem que ficar sentada, em que tem que ficar parada, em que não pode conversar, ela vai desativar alguns genes e ativar outros, que vão levar ela para um momento de mais introspecção, né? Porque vão desativar aqueles genes dela que eram bons, que era da comunicação, que era de atividades, né? Então, isso vai modificando também a estrutura corporal, a estrutura fisiológica, e pode começar a adoecer essa pessoa, tá? Da mesma forma, o contrário, uma pessoa que foi hiperestimulada e ela tem uma tendência de ser mais introspectiva, ela também vai adoecer. Então, é legal sempre nós olharmos para os extremos, né? Onde que estamos oscilando? Se tem um extremo de hiperestimulação ou se tem um extremo de estagnação, que ambos podem adoecer, tá? Aí aqui o processo de adoecimento, ele é o mesmo processo de cura, tá? Então, é bem fácil, digamos assim, de entender de forma racional como que esse processo funciona dentro de nós. E aí, quando a gente tem esse entendimento, é mais legal de a gente observar de fora, né? Então, esse processo de adoecimento e o processo de cura, ele sempre vem de um estímulo externo. Então, teve um estímulo externo, seja ele positivo ou negativo, né? É um estímulo, uma ação externa. E o nosso corpo recebe essa ação, tá? Automaticamente ali, né? Tem essa reação protetiva do corpo. Se esse estímulo externo foi um estímulo agressivo, a tendência é que o nosso corpo se contraia, e daí que a gente vai contrair não só o corpo, como a cadeia de DNA. Então, ela se contrai e dá uma resposta metabólica de proteção que vai naturalmente aumentar o processo inflamatório do nosso corpo. Então, a probabilidade da pessoa que recebe muitos estímulos que são agressivos para ela é que essa pessoa adoeça. E não necessariamente os estímulos que são agressivos para ti são agressivos para mim. E é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente conversa com as pessoas ao nosso redor. Porque o que é agressivo para ti não é agressivo para mim e vice-versa. A dor só dói em quem sente. Então, às vezes, que é um assunto muito falado para quem tem depressão normalmente, né? Ah, levanta daí, isso é besteira. A dor só dói em quem sente. Então, se a pessoa está sentindo uma dor referente àquilo ali, ela está sofrendo. Por mais idiota que pareça ser de fora. Porque quem está sentindo é a pessoa que está dentro. Então, não tem como a gente julgar e nem... como é que é a palavra? Quantificar a dor do outro. É do outro. E às vezes é uma coisa tão simples, gente, tão simples, que quando a gente se libera disso, fica mais leve ainda. E aqui o mesmo processo acontece tanto de adoecimento quanto de cura. Porém,
O processo de cura vem desse estímulo externo também, a gente recebe o estímulo, esse estímulo pode ser qualquer coisa, às vezes até alguma série que tu tá assistindo, uma novela que tu tá assistindo, né? Observar como que o corpo responde para aquela informação. Esses dias até tinha um amigo nosso que estava assistindo uma live. Ele queria muito assistir uma live ali de um cara. E daí ele começou a assistir a live e começou a dar dor de estômago. Aí a esposa dele, que também é terapeuta, né? Só olhou para ele assim, não falou nada. Dele, tá, tu que sabe tudo aí. Por que tá me doendo o estômago agora que não tava antes? Aí a resposta dela foi: o que tu viu na live que tu não digeriu bem? Ah, ele desligou a live, porque realmente a live não estava fazendo sentido para ele. O corpo já mostrou resposta fisiológica instantânea. E ele não, se ele não tivesse esse conhecimento, ele continuaria ali com aquela dor de estômago e não pararia de assistir. Então, é sobre isso, é sobre a gente observar como que o nosso corpo reage a cada estímulo externo, tá? E aí, sim, o processo de cura, o corpo faz um movimento de alongamento. Então, o corpo se expande, a nossa cadeia de DNA se expande. E daí, isso vai fazendo com que o nosso processo inflamatório comece a reduzir. Quando eu falo de processo inflamatório, é um processo inflamatório generalizado do corpo, tá? Então, quando a gente está num movimento de inflamação, é como se todo o nosso corpo doesse. Aí, quando a gente vai ficar no período menstrual, as dores são mais intensas. Quando eu fico mais reativa a alimentos. Então, o processo inflamatório é como se tivesse um exagero do elemento fogo do nosso corpo. Então, tudo nos incomoda, tudo nos irrita. E isso, para a mulher, principalmente, é muito desafiador. Porque a longo prazo vai dificultar cada vez mais o ciclo, vai dificultar no processo de menopausa, por isso que as mulheres sentem aqueles calorões, porque tem uma resposta metabólica ali que foi alimentada por muitos anos. E quando o processo inflamatório reduz, os nossos órgãos vão agindo de acordo com a forma que eles têm que agir, cada um na sua função. Isso vocês conseguem observar quando a gente está com a garganta inflamada, por exemplo. Estou com a garganta inflamada, ela incha, ela fica sensível. Então, pensa os teus órgãos inflamados, pensa o teu útero inflamado. Ele está sensível. Então, o processo é justamente começar a alongar esse processo de DNA, essa cadeia, alongar o nosso corpo num todo, para que a gente adoeça cada vez menos e entre também num estado de autocura. Que o nosso corpo, se a gente não atrapalhar ele se cura, gente. É sobre isso, sabe? A gente vive atrapalhando o nosso corpo, que nem esses dias eu tava vendo uma Nutri falando sobre o detox, suco detox. Ah, porque o suco detox vai resolver todos os meus problemas. Não adianta tomar suco detox de manhã e daí lá comer pão, comer chocolate, tomar refrigerante, sabe? Aí tu vai, o dia todo tu vai inflamando o teu corpo. Tu vai atrapalhando o processo deles de se desintoxicar. Porque quando a gente dorme, o fígado já faz um detox do nosso corpo. Inclusive, o fígado é um dos órgãos mais importantes para a mulher, para o ciclo menstrual da mulher. Então, de nada adianta a gente ficar intoxicando o nosso corpo o dia inteiro e de manhã tomar um suco verde. É melhor que a gente cuide da nossa alimentação durante o dia, tome água e deixe o corpo se desintoxicar enquanto a gente dorme, tá? Que aí vai reduzindo o processo inflamatório e vai iniciando o processo de cura. Aí é que eu quis trazer, como a nossa aula é direcionada para o público feminino, né, nesse momento, alguns arquétipos do ciclo feminino, tá? Do ciclo menstrual. Então, nós falamos de 4 arquétipos. O ciclo da mulher, o ciclo menstrual, ele é num mês. Entre uma menstruação e outra, ele passa por 4 fases. E é por isso que nós não conseguimos ter aquela constância do homem, que também não é tão constante assim, mas é um pouco mais constante do que a nossa, né? Então, aqui a gente tem o arquétipo da donzela, que é uma fase pré-ovulatória, então é um pouquinho antes da ovulação,
que a mulher se sente mais disposta, ela tem mais facilidade para aprender, mais facilidade em planejar questões, as habilidades mentais estão rápidas, então ela entende rápido, ela explica rápido, consegue dar iniciativa aos projetos. Então, é uma fase bem do externo, né? Ela não vai tão para o externo, porque ela está revisando ali o que ela vai colocar em prática na fase ovulatória. Mas já é um movimento que a mulher está para fora. Então, ela já tem essa facilidade em conversar com as pessoas, em trazer essas questões para fora. Aí tem o arquétipo da mãe, que é o período ovulatório, que aí sim, aí está totalmente voltada para fora, né? O magnetismo está super aflorado, é aquela fase em que a mulher se olha e se acha super linda, tudo que ela faz parece que dá certo, então é uma facilidade, né? Que eu botei uma palavra de sensibilidade, é uma sensibilidade na troca. Ela tem facilidade de trocar com o outro, de conversar com o outro, de entender o que o outro está querendo trazer para ela, quais são as intenções ali para ela, né? E mesmo que você não menstrue mais, esses ciclos continuam acontecendo, tá? Quando a gente faz a bênção do útero, até a gente vai ter a bênção do útero agora em Caxias semana que vem. Quando a gente faz a bênção do útero, as mulheres perguntam, tá, mas eu não tenho mais útero, eu não menstruo mais. Não tem problema, a gente vai fazer o trabalho energético ali, porque existe um campo de energia ali que também está em constância, né? Continua tendo esses picos, porque os hormônios continuam nesse movimento de uma forma um pouco diferente, mas continua, tá? E aí aqui na ovulação tem esse ápice de energia, né? Tanto que é na ovulação que acontece a gestação, né? Porque a mulher está totalmente, é como se ela estivesse totalmente aberta para o mundo. E aí está aberta para a concepção também. Outros dois arquétipos do ciclo menstrual feminino é a feiticeira e a anciã. Então, vocês viram que ali eu trouxe dois que estão externos, né? O pré-ovulatório e ovulatória, quando a mulher está mais disposta a ir para o mundo. E aqui a gente já conecta com dois processos de introspecção. Aí percebem como tem relação com as estações do ano? Nós temos 2 estações do ano em que todo mundo vai para fora, né? E 2 estações do ano que a gente começa o processo de recolhimento. Então, é bem essa conexão do ciclo menstrual, só que a gente vive isso todos os meses. As mulheres, né? Vivemos isso todos os meses. Então, aqui o outro arquétipo é a feiticeira. É um período pré-menstrual. Então, aqui a mulher começa o caminho de volta, né? Ela foi para fora, ela entrou no ápice de ir para o mundo e agora ela começa aos pouquinhos voltar para dentro. Então, aqui já começa um tempo de análise, de ela começar a observar o que fez sentido para mim nessa minha saída lá fora, né? O que eu plantei ali, o que eu colhi. Como que foi essa colheita? Foi uma colheita boa? Foi uma colheita satisfatória? É realmente o que eu busco? Então, começa a aflorar algumas coisas que estavam escondidas, principalmente relacionadas à reação da mulher mesmo. Porque às vezes, quando a mulher vai para fora com muita energia, ela abre espaço até para alguns abusos, né? Para as pessoas abusarem dessa vitalidade dela, de fazer com que ela faça um monte de coisas, né? E isso não está nem sempre de acordo com o que a pessoa quer dentro dela, né? Então, quando a mulher consegue fazer essa reavaliação, tá? Eu colhi umas coisas aqui, eu plantei coisas no terreno de todo mundo, como que eu me sinto em relação a isso? Né? E às vezes a pessoa viu que ela só demandou energia para todo mundo. Que ela não construiu algo, que ela não cuidou do próprio jardim, digamos assim. Então, ela estava com tanta energia que ela espalhou energia para todo mundo ao redor, cuidou da casa, cuidou do filho, cuidou do marido, cuidou da amiga, né? Foi terapeuta de todo mundo, mas não cuidou do jardim dela. Então, essa parte pré-menstrual é a famosa TPM que a gente fala, né? É a hora que a gente volta pra gente e percebe o estrago que a gente fez.
E aí começam as oscilações, né? Ah, porque eu sinto muita raiva, porque eu sinto muito medo, porque eu fico muito triste. É o que estava escondido, que estava ali no inconsciente, que tu não olhou, né? Então vai vir para fora. E aí que a mulher tem todo esse movimento da TPM aflorando para que ela olhe para ela. Tá, então agora eu olhei para mim. Isso aqui eu não quero mais na minha vida. Começa a botar alguns limites, né? Eu quando tinha TPM forte, às vezes eu tenho ainda, né? Eu sou irritada. Eu já boto limite em todo mundo, não tenho papas na língua, chega disso e pronto. Mas é justamente isso. O que eu não quero mais que se repita no próximo ciclo, no próximo mês. Então é por isso que às vezes a mulher entra nos ápices, né? Ela vai no pico da tristeza, no pico da raiva, porque isso tá mostrando para ela que durante o mês ela teve pequenos momentos de raiva, pequenos momentos de tristeza, pequenos momentos de medo, mas que ela não deu bola. E daí, nesse período da feiticeira, é a hora que vem tudo para fora. E tá, vamos olhar para isso então. E às vezes, mesmo a mulher não querendo olhar, ela olha meio obrigada, assim. Ela bota uns limites meio obrigada, porque realmente ela tá zero energia para pensar muito, né? Aqui já é um momento que a energia mental, ela já não existe tanto, ela vem bem pro instintivo. Então, tá, o que eu tô sentindo, que limites que eu tenho que colocar, como que eu tenho que fazer aqui para que eu consiga estar confortável na minha fase de anciã. E aí sim, a fase da anciã é totalmente introspectiva. Então, a energia da mulher está totalmente voltada pro interior, pro inconsciente. A energia física está ali limitada. É quando a gente está que nem com 10% de bateria no celular, que a gente fica usando só para o que realmente é necessário. Porém, a mulher, nesse período da anciã, é um período de muita sabedoria, mas é uma sabedoria interior. Aí a mulher tem sonhos, ela fica mais observadora, né? Percebe quais são os movimentos que estão acontecendo no externo. Ela consegue perceber como que ela reage a esses movimentos porque ela está mais quietinha, né? E aí sim ela vai ter ideias, vai vir intuições para que ela consiga colocar isso em prática no próximo ciclo, para que ela tenha essa nutrição interior, esse acolhimento e consiga dar passos mais assertivos no próximo ciclo, para que ela não tenha uma fase pré-menstrual muito ruim no próximo. Então, é um processo de morte e renascimento que acontece todo mês. Então, a gente, olhando para isso, a gente consegue ter várias transformações na nossa vida. Só que, é o que eu falei, quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente entra, tem um movimento de escola, de faculdade, a gente prefere, às vezes, tomar um medicamento e, e guardar isso numa caixinha e não olhar para isso. Eu prefiro não olhar. Só que o não olhar, com o tempo, vai te obrigar a olhar. Eu sempre digo, se a gente não tem tempo para cuidar da saúde, vamos ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Então, quando a gente não olha para esse lugar de dor, para esse lugar de sofrimento, a gente anestesia ele com medicação e deixa ali. Deixa ali em stand-by. Não sou contra, tá, gente? Não sou contra a anticoncepcional. Eu não faço uso, mas é algo que precisamos avaliar. Por que eu estou tomando? Ah, eu sinto muita dor, tá? Da onde vem essa dor? Né? Hoje nós temos várias técnicas de liberação de memórias, de liberação de crenças, vários procedimentos que a gente consegue fazer de forma natural que amenizam a dor ou até curam esse movimento de dor. Mas a gente às vezes prefere jogar do ladinho ali, agora não olho, em algum momento da minha vida eu vou olhar, porque em algum momento vai voltar para te olhar com mais profundidade, digamos assim. Então, é importante a gente não esperar, não deixar isso para depois, porque é algo relacionado à tua saúde mental, emocional, física e espiritual também, tá?
Porque às vezes quando a gente deixa muito tempo em stand-by ali, muito tempo na caixinha, quando voltar, vai voltar muito mais intenso. Então é algo que eu convido vocês aí olhando aos pouquinhos para esse ciclo, porque ele fala muito sobre o nosso mês como um todo. Aí aqui eu trouxe alguns sintomas emocionais, alguns sintomas do ciclo que são mais comuns, tá? Então, cólica é algo bem comum e ela está relacionada, né? Daí sim eu trouxe a causa emocional. Ela está relacionada ao estresse, à dificuldade de relaxar. Porque aí a gente tem que pensar que a região uterina também é um músculo, né? Tem uma musculatura ali. Então, se eu tenho dificuldade de relaxar, a parede ali do endométrio também, quando ela vai se soltando, ela não tem muita mobilidade para se soltar, então vai doer. Mas não precisa, né? Então, claro, nós temos técnicas de aquecer a região, né? Mas o que está por trás disso? Então, é o estresse, é a dificuldade de relaxar, é o controle. Eu preciso estar sob controle de todas as situações. Então, eu fico rígida. Só que a mulher, ela tem uma fluidez, né? E essa fluidez precisa acontecer. Até pode acontecer aqui uma sensação de desvalorização, né, da mulher não gostar de ter essa oscilação hormonal, não gostar de ter esse ciclo menstrual por se sentir desvalorizada no trabalho, por se sentir desvalorizada em casa, porque justamente ela não está conseguindo entregar tudo que ela consegue naquele momento, porque é um momento de introspecção, então começa a se desvalorizar ou se sentir desvalorizada pelos outros. A enxaqueca, né, a dor de cabeça durante o ciclo menstrual é bem comum e ela está relacionada a uma autocobrança do feminino, a um excesso de pensamentos onde não tenho energia para, né? Às vezes a gente está tendo cobranças externas, né? Para quem trabalha de carteira assinada, que tem metas para bater. Tu tem uma autocobrança ali, tem que bater meta, não interessa se tu tá em que parte do teu ciclo que tu tem que bater a meta semanal. E daí a mulher, às vezes, ela tá num ciclo menstrual dela e ela tá mais quietinha, ela não tá tão expansiva. Então, ela também começa a se cobrar de ter resultados de acordo com os resultados que ela teve no período ovulatório, e isso vai causar uma enxaqueca, vai causar uma dor de cabeça ali. Alteração de humor tem total conexão com esses hormônios que estão sendo disparados pelo corpo, tá? E também uma sensação de medo de não conseguir. Então, quando a gente vai associando com esse medo de não conseguir, o humor vai mudando, daí a gente entra na questão do controle. Vocês conseguem perceber que tem uma dança ali que vai conectando uma com a outra. Aí a pessoa vai me dizer, realmente, quando eu vou ficar menstruada, me dá tudo isso aí. Porque uma coisa não está separada da outra. Pode ser que tu não visualize isso, pode ser que tu não sinta isso de uma forma tão forte. Não, eu não tenho muita alteração de humor, mas eu tenho muita cólica. Então tem uma compensação ali também. E tudo isso vai ser baseado naquelas memórias que a gente falou lá no início, do lobo bom e do lobo mau. Quem que foi alimentado? Foi alimentado situações, né? Eu tive estímulos externos de conforto, de carinho, de abraço, de atenção, ou eu tive estímulos externos de desvalorização, de autocobrança. Normalmente é esses, né? Normalmente é esses que a gente armazena. Aí depois, conforme a idade, a gente vai armazenando uns novos ali. A retenção de líquido, que é bem comum nesse período, fala sobre a nossa intuição, fala sobre o nosso ser instintivo, né? O instinto feminino, que é a base, né, de tudo. Então, fala também sobre a retenção das emoções. Quais emoções eu não estou permitindo que aflorem? Porque às vezes a mulher tá lá louca para chorar e ela não chora, ela guarda. Ela vai guardando, né? Em algum momento aquilo ali vai explodir. Então,
evitem, né? Claro que tem lugares para fazer tais coisas. A gente não vai sair por aí chorando na rua. Às vezes sim, mas e gerenciando isso, né? De conversar com a tua criança interior ali, tá? Agora não é o momento, mas quando a gente chega em casa a gente chora. Agora não é o momento, mas quando a gente chega em casa a gente soca o travesseiro, né? A gente ter esse gerenciamento para que fique mais leve e não tenha tanta retenção. Tem uma questão de conflito aqui, de ausência de troca também na retenção, né? Porque eu não estou permitindo que saia o ruim para entrar o novo. Porque a retenção de líquido é justamente isso, retém o líquido aqui dentro, ele não faz a troca. Então, como que está essa troca para com o externo? Como que eu troco com as outras pessoas? Eu consigo ter conversa? O dar e receber está equilibrado? Porque isso, gente, nós como mulheres temos muita facilidade de percepção sobre isso, sobre o dar e receber. A gente precisa se perguntar: essa troca está sendo justa? Eu estou dando, estou recebendo na mesma proporção? Porque quando não existe essa troca equilibrada, uma parte da balança vai cair. E aí acaba gerando vários outros problemas, tá? Quis trazer também algumas doenças do feminino, que são mais comuns, né? Que a gente escuta as mulheres ao nosso redor falando. Então, qual que é a relação emocional? Qual que é a memória que foi armazenada lá, que com o tempo foi enchendo o copinho e transbordou nessa doença, tá? A endometriose, ela é relacionada com a perda, com uma sensação de incapacidade. Eu não me sinto capaz de. Aqui pode ter, vocês vão perceber que várias delas, elas entram em ressonância. Então, a gente pode ter memórias que atuam em todos os níveis, né? Porque elas são bem ressoantes uma com as outras. Então, a endometriose, ela fala muito sobre essa sensação de ser incapaz de segurar o feto, de repente, né? Eu não tenho capacidade de ter as coisas, tudo que eu quero eu perco, sabe? Então, tem essa sensação associada à endometriose. E aqui, gente, é bem importante a gente olhar para as nossas memórias, né? Com o trabalho que eu faço como terapeuta, a gente olha para essas memórias, a gente libera essas memórias, independente da geração que ela foi inserida, porque às vezes é algo relacionado à gestação. Enquanto eu estava na barriga da minha mãe, ela teve a perda do meu avô. Então, ela se sentiu incapaz naquele momento. Armazenou a informação. Armazenou a informação, a gente já nasceu com essa informação ali. Então, sempre que eu me sinto incapaz, vai colocando a aguinha no copinho, até que com o tempo vai vir para fora em forma de endometriose. Ovários policísticos, também associado à perda ou medo de perder um ente querido. Olha como as duas se conversam, né? Tanto a endometriose tem essa sensação de perda e essa incapacidade de eu segurar algo, de eu ter algo, e os ovários policísticos já é mais relacionado ao medo de, né? Medo de perder. Então, abortos espontâneos, infidelidade, né? Elas vão somatizando até que começa os cistos ali nos ovários. Então, é bem comum também. Miomas mas também está associado à separação. Então, percebem como elas conversam entre si. Só que aí, dependendo do conflito armazenado, vai se manifestar de uma forma diferente. Então, também tá com essa sensação de dificuldade de segurar o feto, de querer agir, mas não conseguir. Miomas fala muito sobre projetos que eu não consigo parir também, sabe? De eu tenho ideias, eu tenho movimentos aqui, mas o medo de colocar isso para o mundo faz com que eu segure. Então, tem essa relação também, e aqui já conecta um pouco mais com a sensação de separação, tá? Não quero me separar disto. Então, é bem interessante ter esse olhar.
E problemas nas trompas tem alguns conflitos relacionados principalmente ao homem. Então, é algo que tu viveu ali, ou que alguém da tua geração anterior viveu, que está relacionado ao masculino, né? Algum abuso, alguma questão de autoridade, algum divórcio, separação que foi muito desafiador, algum assédio no trabalho, né? Então é algo relacionado à energia masculina que tu se sente ali, que isso é sujo, que foi ruim, sabe? Que foi muito desafiador. Então tem essa relação e acaba afetando a questão de sexualidade também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho nas doenças do feminino. Eu trouxe algumas, tá? Mas vamos fazer outra live, outro aulão, agora no finalzinho do mês. E eu quero trazer mais questões do feminino. Como março é um mês mais específico da mulher, porque todos são, mas março é mais lindo ainda. Eu vou trazer um outro aulão falando um pouquinho mais sobre outras questões do feminino, tá? Inclusive, vocês podem me trazer ali no formulário que tem no grupo. Eu vou compartilhar o formulário com vocês depois de novo. Vocês podem preencher o formulário e trazer algumas questões que vocês têm em relação ao feminino para que a gente traga no próximo aulão, tá? Quem tá no Instagram, tem o link do grupo do aulão lá do WhatsApp na bio. Então, entra no grupo, que lá no grupo o pessoal tem todas as informações primeiro e consegue ter essa conversa para a gente conseguir trazer os aulões cada vez mais direcionados para vocês e trazendo clareza sobre essas doenças que vocês têm ou essas dores que vocês têm, tá? É aqui falando um pouquinho mais de mim agora. Depois que a gente falou de doenças, vamos falar um pouquinho sobre como olhar para essas doenças também, tá? Então, como eu falei para vocês, tenho o Caminho Lunar, terapia integrativa, e faço atendimentos terapêuticos de liberações de memórias. Então, o foco do meu atendimento como terapeuta é justamente liberar essas memórias em todos os níveis. Então, a gente consegue fazer a liberação, seja no espiritual, no mental, no emocional ou no corpo físico. Que normalmente o corpo físico é o último, né, que vai trazer essa informação para o externo, mas nós conseguimos fazer a liberação antes. Então, quem quiser saber mais informações sobre os atendimentos, me chama ali, pode me chamar no privado ali, que eu respondo todo mundo, tá? E dá para fazer atendimento tanto online quanto presencial, e a gente consegue fazer essas liberações de memórias das duas formas, tá? Tanto no online quanto no presencial, conseguindo também identificar mais ou menos a idade dessa memória, né? A gente consegue ter uma noção de idade, ou se é uma memória gestacional, se é uma memória geracional, nós conseguimos também identificar isso e liberar, tá? Um outro movimento que tá nascendo agora, então até convido vocês a seguirem o Instagram ali. A gente está começando a fazer um movimento da Escola Consciência Desperta, que tem o objetivo de trazer pequenos cursos de autoconhecimento. Então, a gente vai montando alguns materiais ali, vai trazendo para que tu comece a despertar para o autoconhecimento, para que tu comece a ter esse olhar de, tá, mas espera aí, eu tenho essa dor, o que ela significa, né? Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui nos aulões. Então, ali na escola, a gente vai olhar para isso, vai olhar para outras questões que são importantes também, como proteção energética. Agora a gente vai lançar o planejamento astrológico, que é para a pessoa ter uma organização astrológica ali no seu ano, né? Porque existem algumas questões astrológicas que afetam a nossa vida, então a gente se preparar para elas é muito importante. Então, convido vocês para acompanhar a escola ali, que vai ter bastante conteúdo legal. E é isso, gente. Trouxe bastante informações aí para vocês. Agradeço tanto quem tá aí no Instagram, que eu acabei abrindo no Instagram também, quem tá aqui no aulão. Muito obrigada. Me acompanhe ali no Instagram, que eu tô sempre postando conteúdo relacionado a essas questões de saúde, a essas liberações de memórias.
Quem tiver no grupo do WhatsApp do aulão, permanece ali no grupo, que a gente vai trazer alguns benefícios para vocês por estarem nos acompanhando ali. E sempre que tiver aulão ou algum movimento assim, eu vou divulgar ali também, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela com vocês. Foi. E daí eu vou parar de gravar aqui também.